Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então se você não me segue lá, Otávio.Paranhos, todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Mas antes, se você quiser aprender a montar uma base neutra de investimentos, uma alocação em ações basilar, investindo no mundo inteiro em ações internacionais, principalmente em fundos fora do Brasil, em fundos nos Estados Unidos ou na Europa, acesse meu Instagram, Otávio.Paranhos, e me manda no direct lá a palavra base neutra, tudo junto, tá? Não tem espaço, base neutra em minúsculo, que você vai receber um relatório completo sobre como que você vai de fato estruturar a principal alocação da sua carteira, que é justamente a base neutra. O Walter perguntou quais os riscos de investir por meio de BDRs. As BDRs ficaram mais famosas há 2 anos no Brasil, quando aumentou a quantidade de opções para os investidores poderem investir fora do Brasil através da Bolsa Brasileira. Um BDR ele nada mais é do que um recibo que corresponde a uma ação ou a um fundo que está no exterior depositado para você lá. Então, por exemplo, o BDR BCWV39 é um recibo que é negociado aqui na B3, que você digita lá BCWV39 e você pode comprar um fundo que é o ACWV, que está lá nos Estados Unidos, depositado em um banco americano, que vai corresponder a este recibo aqui no Brasil e, portanto, você tem uma paridade de quantidade de cotas no exterior e quantidade de BDRs aqui, então, naturalmente, eles sempre vão andar em conjunto. Quais são os riscos, né, conforme o Walter ele perguntou? O primeiro é, se a bolsa está fechada lá nos Estados Unidos, não tem a referência, né, qual é o valor justo teórico. E se a bolsa está aberta no Brasil, você pode ter uma disparidade de preço entre a negociação da BDR aqui e lá, ou seja, você pode pagar mais do que de fato o que você está levando, né, o que você está comprando. O segundo ponto que é importante é que ela está sujeita ao sistema regulatório e jurídico brasileiro, ou seja, você está sujeito a confiscos, não só do governo propriamente dito, porque isso é bem mais raro, mas principalmente do judiciário, por exemplo, seus bens podem ser bloqueados. Além disso, pelo fato da BDR ela ser um ativo nacional, você tem a sujeição de todo o capital da BDR dentro do seu inventário, caso você venha a falecer, e também o pagamento do ITCD, que é o Imposto Estadual de Transmissão de Patrimônio no momento da morte, tá? Então esse aqui é um outro risco do BDR que você não tem se você está no exterior, vão ser aplicadas as regras e eventualmente os impostos da legislação no exterior, mas é algo diferente. Além disso, conforme a gente vê em países que têm uma inflação mais alta, como a Argentina, por exemplo, que na Argentina eles têm os CDRs, que são as BDRs argentinas, que correspondem principalmente a ações americanas, a gente vê que a taxa de câmbio utilizada ela é um pouco diferente, não é nem a paralela nem a oficial, criaram uma taxa específica para isso. Ou seja, o risco que você tem eventualmente se o real perder ali o controle inflacionário e consequentemente a gente passar a ter um câmbio bem mais volátil, você pode não ter exatamente a correspondência do que você acharia justo por um câmbio de fato negro, um câmbio de fato livre no Brasil, tá? Então esse aqui é um outro risco que você tem. Outro risco também é o risco de você não conseguir fazer a conversão das BDRs para os ativos, para os ETFs, para as ações internacionais. Para quem não sabe, a BDR, pelo fato dela ser um recibo, você pode solicitar que você converta esses recibos que você tem diretamente lá nos ativos no exterior, então você pode recuperar os ativos lá no exterior. Só que geralmente para isso você tem uma quantidade mínima, 50 mil unidades de maneira geral, e você tem um custo fixo para isso. Essas regras podem mudar ao longo do tempo e podem exigir de você quantidades que você nem tem de BDRs, inviabilizando que você de fato possa fazer a transferência e a conversão dos seus BDRs em ativos no exterior, tá? Então na prática você mantém o risco regulatório brasileiro. Então esses são os principais riscos do BDR, mas de qualquer forma é um instrumento relativamente bem eficiente para você ter exposição ao mercado, não a proteção regulatória no exterior. A Ana perguntou, 58 anos de idade, tenho imóveis no Brasil, vendo e aplico em ETFs, foco em aposentar em 10 anos. Na realidade, não se trata de ETFs, né? Se trata de você sair de uma alocação imobiliária, né, em imóveis físicos, e você ir para o mercado financeiro. De maneira geral, o mercado financeiro ele é bem mais eficiente e consegue entregar para você uma relação de risco e retorno melhor, ou seja, ativos que rendem mais por um risco menor, porque você vai ter uma diversificação muito maior, diversificar em moedas, em classes de ativos, etc. Então é possível você construir uma carteira melhor do que você ter imóveis físicos, tá? O problema disso é o seguinte, você mencionou que tem 58 anos, então se você
você não tem ETFs, como aparece aqui que você não tem experiência nenhuma com o mercado financeiro por enquanto. E o maior risco aqui não é a carteira, não é você comprar um ETF de ações, um ETF de renda fixa, é você vender os seus imóveis, colocar os seus imóveis em ativos financeiros que vão variar, que vão ter uma volatilidade que você não está acostumado, porque você não observa, não vê essa volatilidade nos imóveis, embora eles também tenham, e aí você fica com medo em momentos de crise, vender, ou você eventualmente gastar com taxas absurdas, você comprar fundos que subiram muito nos últimos tempos e eles reverterem em você vender e perder dinheiro, ou você comprar fundos que são muito temáticos, caros e que são apenas momentâneos, né, por algum boom, por alguma situação, e você acabar perdendo dinheiro, ou você seguir o que o seu assessor de investimento recomenda, que geralmente é bom para ele, bom para a corretora e não bom para você. Então, assim, os imóveis físicos, particularmente aqueles que você conhece, eles têm menos pegadinhas do que o mercado financeiro. O mercado financeiro é cheio de pegadinhas para pegar dinheiro de quem não sabe o que está fazendo. Então, assim, respondendo para você, eu acho que faz sentido sim você começar a migrar para o mercado financeiro, porque tende a melhorar bastante a sua relação de risco-retorno dos seus ativos e também no futuro até para você poder gastar, porque, por exemplo, se você quer gastar o dinheiro, você tem 3 imóveis, quer gastar o dinheiro de um deles, você não tem como fazer isso sem vender totalmente o imóvel. Com o mercado financeiro você pode ir gastando aos poucos aquilo ali que você tem, fora a questão da rentabilidade, que de maneira é maior. Então o que eu recomendaria para você? Ir dando os primeiros passos, comprando ativos com os aportes que você já tem da sua remuneração, do seu salário, para você aprender o que é renda fixa, o que é renda variável. Eventualmente recomendo que você se aprofunde e faça cursos de investimentos. Eu recomendo obviamente o meu, que você pode acessar no link da descrição aqui para obter mais informações e entrar na lista de espera, mas é essencial que você entenda que na sua situação o maior risco não é o mercado, o maior risco é você ter uma atuação ruim, um comportamento ruim com seus próprios investimentos. Você mencionou que vai ficar aposentado em 10 anos, ou seja, ali aos 68, ainda tem bastante tempo, tá? Na realidade até a sua expectativa de vida é 85, 90 anos aproximadamente, então você tem aí tranquilamente mais uns 30 anos de investimento, então você vai poder investir em ações, você vai poder investir em renda fixa, tá? E isso tudo através do mercado financeiro, inclusive no exterior, tá? Então, principalmente agora, embora eu não recomende investir em renda fixa, eu tenho muitas pessoas que estão me perguntando o tempo inteiro sobre investimentos em renda fixa. Você pode investir ou em fundos americanos, do Tesouro, IEI, IEF, os de mais curto prazo, SHV, TFLO, por exemplo, se você quiser maior segurança, mas o que é recomendado mesmo para prazos longos, principalmente para você que tem mais de 10 anos até a aposentadoria, seria investimentos em ações, que você pode investir ou em VT ou em VWRA na Irlanda, FWRA também na Irlanda, os fundos de fatores, né, como por exemplo o SSC, que é um fundo que investe em small caps americanas de valor, aumentando a expectativa de retorno, ou todos os de baixa volatilidade, principalmente daqui a 5 ou 10 anos, quando você estiver aposentado, vai ser bem importante, certo? Então, eu recomendaria sim você começar a fazer essa migração, mas não abruptamente. Eu recomendaria você aprender, recomendaria você começar devagar, tá? Começando a fazer aportes em alguns ativos para você perceber como eles funcionam. O Fábio perguntou se é possível abater o imposto já pago no exterior, o que mudou de fato com essa nova PL? Bom, antes você não tinha como abater os prejuízos que você eventualmente teria, então agora com a nova legislação que está avançando para o Senado, você vai poder abater prejuízos que você tem. O que mudou? Você não vai ter mais a isenção nem de 6 mil, nem de 35 mil reais, nem por mês, nem por ano, então você não vai ter nenhum tipo de isenção, e a legislação ela vai tornar igual a tributação de investimentos no Brasil, em ETFs, em BDRs, e a tributação no exterior, 15% sobre o seu ganho em reais, tá? Então essas são as principais diferenças que você tem. O Cleo perguntou, vale mais a pena investir fora do Brasil esperando o aumento do dólar ou investir em fundos imobiliários e ações descontados aqui? Bom, se você quer investir em ativos descontados, não é só o Brasil que tem ativos descontados, tá? Tem infinitos fundos de investimento que investem em ativos descontados de maneira sistemática, isso são os fundos de valor. Então, se você investir, por exemplo, em IJS nos Estados Unidos, ISVL fora dos Estados Unidos, de maneira geral os fundos de dividendos também fazem isso, como DLS, DGS, todos esses investem em ações que estão bem baratas, né, fora do Brasil. Então você não precisa ficar em fundos imobiliários e ações aqui para você comprar ativos baratos. Pelo contrário, vários países estão bem mais baratos do que o próprio Brasil. Até tem um fundo que faz isso, que é o GEVAL. E aqui você observa os países que estão mais baratos do que o Brasil. Inclusive, o Brasil se encontra aqui com uma alocação que dá pesos iguais, né? Todos esses países estão com precificação muito barata, né? Itália, Áustria, Espanha, Chile, Singapura, Polônia, Brasil, Reino Unido, República Tcheca, Malásia e Hong Kong. Então não caia no viés da disponibilidade de achar
lembrar que só existe aquilo que você tem disponibilidade de ver, que você está vendo, tá? É muito comum as pessoas investirem somente naquilo que conhecem, não faça isso, tá? O mundo é muito maior do que o Brasil. E dito isso, você pergunta também, vale a pena investir fora do Brasil esperando o aumento do dólar? Não invista fora do Brasil por causa do aumento do dólar, tá? Por quê? Porque de maneira geral, o dólar ele vai aumentar com a diferença de inflação. Como assim, Otávio? Se no Brasil nós, por exemplo, em um ano dobrarmos tudo de preço, a gente terá uma inflação de 100%, certo? Tudo dobrará de preço, portanto o dólar também tenderá a dobrar de preço, de 5 para 10 reais, isso é natural e é esperado. Em grande medida ao longo do tempo, e é assim que acontece com todas as diferenças de moedas. Então você vai poder esperar um aumento do dólar, mas isso não vai gerar nenhum ganho para você. Você de fato terá 2 vezes mais reais por ter um ativo em dólar, isso é verdade, mas não acima da inflação, porque a inflação foi justamente de 100% nesse exemplo que eu dei para você. Então o que eu recomendaria é que você investisse no exterior pela diversificação, pelo aumento da expectativa de retorno em fundos, em ETFs, que você sabe que aumentam a expectativa de retorno por questão de maior risco específico que aumenta o retorno e não porque você está esperando algum aumento repentino do dólar. O Bernardo perguntou, vale a pena investir agora considerando que pode ter recessão nos Estados Unidos? É uma pergunta muito comum, tá? E o fato é sim, vale a pena. Por quê? Conforme você vê neste gráfico aqui, se a gente pegar todos os períodos de recessão e observar os retornos das ações a partir do momento que a recessão começa, nos 24 meses subsequentes, ou seja, 2 anos depois que o início da recessão ocorreu, a gente vê que na média o retorno das ações foi de 8,8% ao ano, muito parecido com a média histórica de longo prazo que é entre 9% e 10%, ou seja, você pode esperar ganhar dinheiro, isso aqui é o ano, tá? Ou seja, em 2 anos você teria ganhado 17% e 18%, ou seja, se você ficar fora do mercado, mesmo quando estiver acontecendo uma recessão, na média você vai perder em 2 anos 17% do seu capital, ou vai deixar de ganhar, e se você tiver em renda fixa, com certeza você vai perder, tá? Então, não recomendo de maneira nenhuma que você faça esse tipo de timing, e justamente quanto mais vídeos a gente vê das pessoas com medo de recessão, maiores são os erros que os investidores cometem, então não cometa esse erro. O Rogério perguntou, WRLD11, que é um fundo global de ações, e VVB11, que é só ações americanas, e alguns BDRs fazem sentido na carteira para quem não quer investir diretamente fora? Sim, você vai precisar de ativos que são brasileiros, né? Ou seja, fundos brasileiros, como o WRLD11, que equivale ao VT americano, que investe no mundo inteiro. Dentro dele tem 60% dos Estados Unidos. E o IVVB11, que é o S&P 500. Veja, se você investe no IVVB11, que são as 500 maiores empresas americanas, você está investindo de novo naquelas que você já estava investindo no WRLD. Então, eu não faria essa sobreposição, eu não compraria o WRLD e o IVV, porque você está investindo de novo nas maiores 500, aumentando ainda mais do que os 60% que já tem no VT em ações americanas. Eu não fazia isso. Aí você pergunta, e alguns BDRs? Sim, existem, na realidade, agora mais de 100 BDRs para você poder investir, depende ali da estratégia que você quer. Mas saliento que se você quiser também small caps de valor, que aumenta a expectativa de retorno, nós já temos 2 no Brasil que são fundos, né? Os 2 da Investo, que é o SVAL11, SVAL11, que investe justamente em empresas small caps de valor, empresas menores que aumentam a expectativa de retorno nos Estados Unidos, e no Brasil, SCVB11, que é um fundo que investe nas small caps brasileiras, que também apresentam características de valor mais baratas do que a média, que aumentam a expectativa de retorno com maior risco associado, tá? Então isso você já consegue não só com BDRs, mas com ETFs também. Então se você gostou desse conteúdo, já dá um like, e do lado ali tem um botão de compartilhar que você pode mandar naquele grupo da família, no grupo dos amigos que estão pensando em investir no exterior e não sabem como fazer isso direito. E se você quer de fato investir no longo prazo, não deixe de ver os outros conteúdos também, e não deixe de entrar no link aqui embaixo para você poder acessar vários conteúdos gratuitos que eu já disponibilizo para você, e vai lá no meu Instagram e digita Base Neutra, tudo junto, para você baixar um relatório completo sobre como que você vai investir de maneira global, com segurança e tranquilidade, sem risco Brasil, investindo naquilo que o mercado financeiro global de mais eficiente tem para lhe oferecer. Então se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!